é prefeito pela terceira vez, deve ter esse conhecimento. No geral, isso ainda acontece muito pelas informações que o senhor tem? Acontece muito, muito mesmo nos municípios. Normalmente os prefeitos se reportam à herança, às dificuldades que encontram e passam praticamente o primeiro ano arrumando a casa. Muito embora que mesmo arrumando a casa, as sequelas ficam durante longo período. Por exemplo, nós vamos levar aí mais 20 anos pagando Previdência. Isso não deveria acontecer, porque Previdência é uma coisa que se desconta, deve se recolher, e recolher acompanhada da parte patronal do prefeito. Se isso tudo acontece com normalidade, o município segue em frente. Mas só para citar a você, e eu estou ficando muito aqui à vontade nessa conversa contigo, Mário, porque é um assunto que interessa a sociedade. Não é só uma questão de prefeitura isolada. Mas veja, na hora em que a gente começa a discutir isso, eu me recordei agora bem recentemente do São João. A prefeitura de Caruaru caiu no calque mais uma vez por conta, você sabe o que é o calque, né? É o Serasa dos municípios, né? E aí a prefeitura estava irregular com um convênio de 2005. E enquanto isso não se normaliza, você não faz a assinatura de novos convênios. Se não faz a assinatura, recursos não vêm em decorrência deste fato. Então, é lamentável, porque o município é prejudicado. Não é o prefeito, a gente tem que compreender isso aí. É a sociedade que perde com essas omissões ou, às vezes, irresponsabilidade de gestores que não souberam cumprir com o seu papel. O senhor tocou no assunto São João, eu me lembrei de um fato recente, uma polêmica na qual o senhor se envolveu em relação ao São João, em relação às apresentações artísticas. E qual foi aquele problema lá com aquela banda que foi divulgado, inclusive, na imprensa, nos jornais? É verdade. É assim, nós temos uma cultura nordestina, que é o São João. É uma festa que comemora 3 santos, São João, Santo Antônio e São Pedro. E quando nós voltamos à prefeitura, decidimos resgatar a nossa festa com este componente matuto, brejeiro, esta coisa bonita que o Nordeste sabe mostrar para o Brasil. Mas para fazer festa, montar um grande palco e chamar o povo, a gente faz em qualquer parte do Brasil. Então, a nós interessava fazer o resgate do verdadeiro São João. Depois, anos anteriores, as bandas chegavam lá com encenações nada compatíveis com a sociedade, com a família. E, naturalmente, uma linguagem de duplo sentido, ofensiva, exibições de provocações eróticas. Não é nada de falso moralismo. É apenas a festa para a família. E aí nós passamos a contratar as bandas colocado no contrato que não podia acontecer isto, a que nós nos reportamos. E todas as bandas estavam cumprindo. Aí apareceu a banda Calcinha Preta e descumpriu o contrato. Então, já na hora da exibição, eu estava com minhas 3 netinhas. 3, 6, 9 anos. Ora, se eu não quero para as minhas netinhas, não quero para os filhos e as filhas daqueles que estavam no espetáculo. Inclusive, eu vendo pelos telões as crianças nos ombros dos pais. O que é que os pais vão me perguntar? Gastar dinheiro público com uma festa para um apelo a questões sexuais, para uma sociedade de 2, 4, 6, uma criança de 2, 4, 6, 8, 10 anos que não está preparada para isso? Então nós reagimos e dissemos, bem, se depender do prefeito, não vem mais. Agora, se depender do comitê gestor do São João, eu discuto democraticamente como vou fazer em reunião que faremos de avaliação do São João. Imediatamente, a vocalista da banda usou no dia seguinte uma emissora de Caruaru e falou que não sabia dessas obrigações. Então a responsabilidade é do empresário que assinou o contrato. Mas eu quero mostrar com isso também o outro lado positivo de uma festa como essa, o sucesso absoluto que a banda causou. Ela é uma banda consagrada nacionalmente. Eu não sei por que aqueles 3, 4 minutos de apelação para uma banda que tem prêmios aí de reconhecimento nacional. Tão fácil que é. Deixa para em ocasiões diferentes, não esta, de uma festa tão tradicional de cultura popular nordestina. Foi isso. Bom, voltando à questão política, prefeito, como é que está a infraestrutura do município de Caruaru hoje? Nós sabemos que, por exemplo, as chuvas castigaram muito
a região da Zona da Mata Sul, principalmente, região metropolitana, enfim. Caruaru foi muito afetado Não, o Caruaru, apenas o seu piso de asfalto e de calçamento teve comprometimento, porque é natural pela intensidade de chuvas e também pelo uso de veículos. Esse piso foi preparado há 20, 30 anos para uma frota de 15, 20 mil veículos. Hoje Caruaru está com uma frota beirando os 100 mil veículos. Então, a intensidade de trânsito com as chuvas terminou provocando buracos no asfalto, no calçamento, como tem no Recife. É só andar nas ruas quando chove que a gente percebe, como em qualquer outra cidade. Mas a questão das cheias, por exemplo, o nosso rio Ipujuca teve uma cheia e tudo correu normalmente. Mas é bom lembrar 2005, quando nós tivemos uma grande cheia, quando o rio chegou, disse: onde está o meu curso? Não tinha. Então vamos invadir ruas ribeirinhas, comprometendo, evidente, a segurança dos ribeirinhos. Nós, por conta disso, das precipitações pluviométricas que hoje estão diferentes no mundo inteiro, né, pelos problemas de temperatura que têm variado também em decorrência das agressões do homem à natureza, nós devemos tomar medidas preventivas. E aí eu já fiz um contato com o Ministério do Turismo para que a gente possa fazer um trabalho de desassoreamento do rio Ipujuca e também abrir uma discussão com o Ministério Público para que a gente tenha a retirada de invasões de equipamentos de casas comerciais ou residenciais. Invasões no leito do rio significa tomar o espaço das águas. E quando toma o espaço das águas, é bom que todos que fazem isso saibam. Vem o risco dos grandes prejuízos, que quando são materiais está tudo muito bem, mas quando são vidas humanas, a gente tem que prevenir. E nós vamos trabalhar nessa direção. O senhor falava da questão interessante do trânsito, que é um problema que é enfrentado aqui no Recife, região metropolitana, enfim. Caruaru hoje também, o problema do trânsito é um problema grave, que precisa ser combatido, que precisa ser prevenido, a questão dos congestionamentos, por exemplo? Olha, os administradores brasileiros, eles enfrentam, o país está vivendo um momento de desenvolvimento muito importante. O presidente da República, na verdade, superou aquela fase em que falavam Brasil, um país do futuro, né? Vamos deixar crescer o bolo, isso foi em 1970, para depois dividi-lo. Hoje, o presidente da República, com as suas políticas, já faz com que o brasileiro participe desse processo de desenvolvimento. E o desenvolvimento deste Brasil do futuro é hoje, está acontecendo hoje. Isso tem refletido na vida dos municípios. A frota aumenta consideravelmente e, naturalmente, os administradores terão que fazer frente a isso com obras transformadoras. Por exemplo, Caruaru, nós recebemos a cidade um verdadeiro caos no trânsito. Criamos uma autarquia, Defesa Social, Transporte e Trânsito, e passamos a adotar a municipalização do trânsito. Fizemos concurso público, como manda a lei, e recentemente, agora no mês de junho, nós entregamos a Caruaru os agentes de trânsito bem formados para fazer